Estamos na tua mesa, Deus. Nela há abundância, Senhor Pai, e tu chamaste, Senhor Pai, de maneira inesperada para o céu e para todo o universo, Senhor Deus, homens como nós para a sua mesa. Tua palavra diz, Senhor Pai, que não foram muitos sábios segundo o mundo, muitos os grandes, os nobres, mas tu chamou as coisas vis deste mundo, chamou as que nada são, Senhor, nós, para, Senhor Pai, ficar evidente a graça, Senhor Pai, soberana do teu chamado. E como todas as ideias, Senhor Pai, de grandeza que o homem tem, ó Deus, são completamente, Senhor Deus, distorcidas pelo pecado. Ó Deus, que nós possamos realmente, Senhor Pai, vir completamente sem nada em nossas mãos e nos aproximar da tua cruz, nessa noite que vamos cear juntos, ó Deus, e saber que ali e só ali há suficiência para a nossa alma. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como olhar para o pão e vê-lo de maneira adequada? Eu quero meditar hoje em Números, capítulo 11, poucos versos, de 4 a 6. É um texto pequeno, mas eu diria que esse texto, ele faz mais pela nossa alma do que todos os compêndios do humanismo secular que já foram escritos, não é? Mas apesar do texto ser pequeno, a gente pode ter um pouco de contexto. Nós vamos falar qual é o ventre, qual é o útero da inveja. Hoje a gente olhou pro orgulho, não é? E vimos como todo pecado é narcisista, e como é fútil pensar num pecado sem que ele tenha, sem que ele seja narcisista, não é? Agora nós queremos olhar, não vamos olhar para a face da inveja em si, mas o útero dela, o que concebe ela, e como isso é mais sondador da nossa alma do que, como eu disse, todos os compêndios do humanismo secular que já foram escritos, não é? Mas a gente precisa de um pouco de contexto. E a gente só vai olhar para o texto de Números 11, de 4 a 6, mas isso acontece no meio de uma narrativa longa, apesar do nosso texto ser pequeno, cujos contornos todos nós conhecemos. Os israelitas eram uma força de trabalho no Egito, uma força de trabalho escrava, e eles estavam construindo grandes e magníficas obras de arquitetura dos Estados Unidos, do Egito, foram construídas sobre o chicote, não é? Sobre a força de trabalho deles. Eles eram escravos, eles eram oprimidos, eles estavam em grilhões, eles eram espancados, eles eram mortos, suas vidas não valiam nada, a não ser como burros de carga mesmo, né, para ali no Egito. E quando eles se tornaram numerosos demais, uma população grande demais, os seus filhos foram massacrados, porque se pensou que eles, sendo tão grandes e tendo um número tão grande de homens, eles podiam se tornar um exército perigoso. Então era uma situação terrível a que eles viveram, não por um pouco de tempo, mas por 4 séculos. Mas Deus veio por meio de Moisés e tirou eles de lá com ação completamente milagrosa. Deus disse: eu tirei de vocês de lá como asas de águias, eu resgatei vocês. E a gente sabe, eles atravessaram o Mar Vermelho, mas a caminho de Canaã, da terra prometida, eles precisaram passar por um deserto. E a gente sabe que a grande característica do deserto é que deserto não tem nada que possa manter a vida. O deserto é uma coisa abrasadora. Você não vive muitos dias num ambiente assim, não é? Você logo definha, você logo morre. Não havia sustentabilidade para a vida, que dirá para uma multidão, não é? Mas Deus providenciou algo para eles, algo chamado maná. O maná é para nós, e é mesmo quando você vê a descrição,
um fenômeno meio estranho. Ele descia como orvalho, e nós somos informados que todas as manhãs acontecia isso. Durante 6 manhãs na semana. Na 7ª manhã não acontecia. Então era o único dia que eles podiam pegar para o próximo dia. Ou seja, pegar no 6º dia, para que no 7º não haveria nada para apanhar. Então eles chegam a pegar, mas se qualquer outro dia eles pegassem mais do que o necessário, estragava, não adiantava, era inútil. Eles tinham que confiar em Deus todo dia de novo, a cada manhã. E isso ficava sobre o solo, e nos é dito que parecia sementes de coentro, e tinha junto com isso uma aparência meio de resina, era leve. Eles podiam fazer pães e bolos com isso. Além de comer, eles podiam fazer outras coisas, e era a única coisa que eles tinham para comer. Mas era com isso que eles se mantinham, era com isso que os corpos deles eram nutridos. Mas agora nós chegamos numa situação na qual, depois de tempos, nós somos informados que os filhos de Israel começaram a clamar contra Deus, a maneira com que Deus estava sustentando eles, a maneira e o que Deus estava dando a eles para sustentá-los. Eles começaram a reclamar, e é isso que eles disseram. A multidão que estava com eles começou a ter um grande desejo por outros alimentos, e os israelitas tornaram a queixar-se e disseram: se tivéssemos carne para comer. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, melões, alhos poróis, cebolas. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná, não suportamos mais ver maná. É isso que eles estão dizendo. A gente não vê nada a não ser esse maná todo dia. Antes, na história, as pessoas tinham uma visão, ela foi mudada alguns séculos atrás, mas agora de novo as pessoas começam a estar dispostas, quando você lê pensadores e filósofos, a admitir que há alguma coisa muito errada com a humanidade, que foi negada durante um tempo. Há uma doença, entre aspas, não é uma doença, né? Mas é uma doença entre nós que nos faz cruéis uns com os outros. Você pode abrir seus dispositivos eletrônicos agora e você vai ver que tem guerras em todos os cantos acontecendo, né? E mais violência sem fim, mais conflitos, e as pessoas têm um conflito em todos os lugares, quase que todos os lares, e nós impomos crueldades uns aos outros de maneiras que nada cura. Há uma espécie inveterada de infelicidade no homem. Infelicidade produz infelicidade. Gente infeliz produz infelicidade. É como se a infelicidade gosta de se multiplicar. Alguém está infeliz numa casa e acaba que ele inferniza todo mundo. Todo mundo fica infeliz. A infelicidade cresce. A infelicidade passa de um para o outro. E o homem não consegue extinguir essa infelicidade. Imagine cada um com a sua infelicidade, impondo mais infelicidade ao outro que já tem infelicidade. Então, é uma descrição boa do mundo, da sociedade. Nos últimos 100 anos, eu diria, a compreensão dominante sobre o que somos foi se desenvolvendo de um grande otimismo para admitir que nós somos cruéis e tão infelizes, mas nós criamos uma sociologia humanista que explicava que era o ambiente, que eram as coisas, que era a sociedade, que produzia essa infelicidade contínua no homem. Estava no ambiente, estava em outro lugar, que vinha de fora dos homens. É óbvio que se você continuasse perguntando não fazia nenhum sentido, não é? Mas tudo bem.
que vinha de condições externas, que vinha daquilo que eu não tenho, daquilo que o outro não tem, das necessidades ali, da falta lá, e de situações externas e necessidades não cumpridas, físicas e emocionais. Mas eu diria que nas últimas décadas a inteligência da nossa cultura, filósofos, pensadores, começaram a ficar mais dispostos a admitir que há algo profundamente errado com o homem. Estão começando a dizer que talvez Shakespeare, lá no século XVI, estivesse certo quando disse: a culpa, meu caro Brutus, não está nas estrelas, mas em nós mesmos. Sabe, Shakespeare na peça Júlio César, colocou Cássius falando isso para Brutus. A culpa, meu caro Brutus, virou uma frase famosa, Não está nas estrelas, mas em nós que somos inferiores. Alguma coisa em nós que impulsiona para baixo, que é inferior, que nos faz infelizes. Não são as estrelas, a sorte, os acontecimentos, somos nós. Então, os pensadores começaram a concordar de novo mais com essa visão de Shakespeare. Há algo dentro de nós que faz isso, e não fora de nós. A Bíblia obviamente diz isso o tempo todo. As pessoas na igreja só vivem indo para lá e para cá com o que o mundo diz porque querem, A Bíblia diz a verdade sobre o homem o tempo todo. Ela nunca muda porque é a verdade, Então há séculos diz que o problema dos seres humanos não é ambiental. O problema do ser humano é essencial. Na verdade, o problema do ser humano começou num lugar onde o ambiente era perfeito. O problema começou dentro do ser humano e nunca mais se originou de nenhum outro lugar. É o contrário. Todos os problemas fora vêm desse interior. O ambiente não tem nada a ver com isso, com a nossa miséria. Ele começou num lugar que era completamente perfeito. E depois, quando o próprio Deus veio ao mundo, ele disse: do coração do homem vem. Não há nada que entra no homem e que contamina um homem. Não há nada que venha da sociedade, das outras pessoas, nada. Você, ele mesmo não só era essa afirmação, ele era a prova dessa verdade. Ele andou no mundo, todo mundo em volta dele. Ele foi um homem de dores, escarneceu, debochou, desprezou, assassinaram, e isso não produziu nenhum mal dentro dele. Você vê? Nada fora produz o mal em nós. O mal é essencial em nós. Há um veneno em nós chamado pecado. Felizmente, como eu disse hoje, o manual de diagnósticos tem 300 transtornos, e quase tudo que está lá, quase tudo, é só pecado mesmo, que nós demos outros nomes. Há um veneno em nós chamado pecado. Estava mencionando hoje que Dorothy Sayers, ela definiu o pecado como um profundo desalinhamento interior da alma. Então esse veneno envenena a fonte da nossa vida internamente. E é óbvio que todo veneno tem sintomas, queridos. Sabe, ainda bem, não é? Quando você ingere veneno, antes de morrer você começa a sentir uns trecos. Se quem entende de sintoma tem acesso a você, um médico, ele sabe que você foi envenenado. O que você comeu? O que aconteceu? Esses são sintomas de envenenamento por cianeto. Esses são sintomas de envenenamento por tal substância, Se você quer entender então se está envenenado ou não, você precisa compreender os sintomas. Se você não sabe os sintomas, você morre antes de descobrir que foi envenenado. Como nós não gostamos
de olhar os sintomas do pecado como sintomas do pecado, estamos perdidos, porque nós começamos a dar nomes bonitos para os sintomas, e falamos que eles não são sintomas do pecado, falamos que eles são um distúrbio, damos outros nomes. O que a Bíblia diz é que você nunca vai entender sua própria vida, nunca vai entender a sociedade, nunca vai entender os seres humanos, nunca vai entender a vida se não entender os sintomas do pecado. Se você não entender isso, você nunca vai entender nada, você está na escuridão. Não adianta dizer lâmpada para os meus pés, não é a lâmpada para os teus pés, nem luz para os seus caminhos. Se você não entende os sintomas do pecado em você, e os sintomas do pecado no mundo, você está na escuridão. Você está envenenado e morrendo, e vai morrer. Você pode chamar do que você quiser os sintomas que alguém tem quando tomou um veneno. Isso não é nada, esse sintoma é só uma síndrome e tal. Vai morrer. O veneno está fazendo o seu efeito, está produzindo os sintomas e vai levar à morte. E nós podemos observar vários sintomas, como observamos hoje pela manhã. Maneiras pelas quais o veneno está distorcendo a nossa vida, e a relação que os seres humanos têm com os outros, e a relação que ele tem com Deus. E isso é muito esperançoso. As pessoas podem não gostar, não achar esperançoso olhar para o orgulho com a sua cara feia, olhar para o útero da inveja, mas isso é esperançoso, porque só se você entender os sintomas, você pode ir em direção ao remédio, em vez de tomar porcarias que não vão resolver. Só se você entender a natureza e a origem deles, você consegue o antídoto para ele. Estar aqui simplesmente, fazer algumas declarações sobre Cristo, não é ter dado os nomes certos e ter encontrado realmente o antídoto. Então hoje a gente quer analisar esse grande veneno, esse grande sintoma do veneno, olhando para os sintomas, para a causa raiz e para o único antídoto para ele em nós. E esse sintoma, eu diria que ele é o que antecede, mas que gera, por isso que eu falei que era o útero da inveja. Agora nós o vemos aqui nessa história sobre os filhos de Israel no deserto. De imediato, eu sei que a palavra inveja não significa muito para as pessoas, não enche elas de temor e tremor, elas acham que isso não distorce tanto a alma delas, e nem que todos os seus relacionamentos estão sendo afetados por isso. Porque nós tendemos a definir a inveja de uma maneira muito restrita. Pensamos a inveja apenas como um desejo consciente do dinheiro que alguém possui, da beleza que alguém possui, ou de qualquer coisa que outra pessoa possui. Mas eu gostaria de mostrar que a Bíblia nos ensina que a inveja é muito mais disseminada do que isso na vida de todos os homens, muito mais destrutiva do que as pessoas querem acreditar, mas ela também é muito mais profunda e muito mais perigosa. E quando nós não conseguimos detectar esse sintoma, que é apenas um sintoma do pecado, quando a gente dá outros nomes e enxergamos de outras formas, o veneno vai nos matar. Nós estamos num mundo que só existe um remédio para o veneno que mata todos os homens. E quanto menos nós conhecemos os sintomas, mais destrutivo isso é, e mais profundo e perigosa é óbvio que a coisa é. E o problema dessas pessoas é esse: a multidão com eles começou a desejar outro alimento, outra comida, não está suportando mais comer maná. E novamente os israelitas começaram a lamentar e reclamar e disseram: se tivéssemos carne para comer. Nos lembramos do peixe que comíamos no Egito, de graça. Também dos pepinos e dos melões e dos alhos poróis e das cebolas. Agora, o verso 6,
Apesar de eu gostar da versão que eu estou usando de maneira geral, aqui ela não é bom, né? Porque diz: perdemos todo o apetite, nunca vemos nada sem ser esse maná. É forte, mas não é exatamente o que está no original. Ele diz: nossas almas estão secas. É isso, sabe? Nossa alma, a palavra hebraica nefesh, a palavra significa força vital, aquilo que faz a vida ser vida. Sabe o que eles estão dizendo? Nossas almas estão secas, a vida se tornou insuportável, é um horror, estamos deprimidos, não suportamos mais a vida, suportamos, estamos morrendo, porque não temos nada a não ser esse maná. Tudo agora é uma droga, não temos mais felicidade, não tem como viver, não tem como ter prazer e viver a vida por causa de maná, isso é insuportável. Tudo está ruim, estamos nos sentindo fracos, estamos nos sentindo doentes. Isso não é suficiente para nos sustentar nossos corpos, nosso ânimo, nossa força. Nossa alma está seca, estamos para baixo, estamos sem vigor, estamos deprimidos. Só esse maná, só isso que a gente não tem nada para a nossa vida florescer. Agora, sabe, sobre o que eles estão falando, é algo bastante simples. Você vê, esse é o útero da inveja. É uma condição que nos envenena profundamente, que nos torna incapazes de apreciar o que temos diante de nós, ainda que aquilo seja uma coisa maravilhosa. Nos torna incapazes de desfrutar o que temos recebido. Nós simplesmente somos incapazes do desfrute feliz do que temos, de viver aquele momento e nos alegrar com o que temos. Em vez disso, a gente diz: isso não basta, isso está me deixando para baixo, está me deixando deprimido, é isso que eu tenho, essa é a minha vida, não basta, não é suficiente. A inveja então tem esse elemento dessa indisposição, que é uma disposição distorcida mental, não é? Às vezes pode ficar mais forte, às vezes mais fraca, mais forte em algumas pessoas e menos em outras, em determinados momentos. Todos esses sintomas do veneno, como a gente vê hoje de manhã, como estamos vendo agora, tem essas variações. É mais forte em algumas fases da vida, menos, mas todos nasceram envenenados pelo pecado. Os sintomas estão aparecendo em todos os lugares, é óbvio. Ninguém nasceu e depois tomou o veneno. Nascemos envenenados e podemos não perceber se dermos outros nomes aos sintomas, e nem acharemos que precisamos do único antídoto que existe. Então a inveja que nos impede de simplesmente sentar com o que temos à nossa frente e desfrutar o que temos. Nós começamos a procurar o que está errado, o que está faltando. Não é bom o suficiente o que nós temos. O contrário do salmo que eu estava mencionando na hora da oferta, né? Não tenho falta de nada, porque o Senhor é o contrário disso. Não consigo desfrutar, não é o suficiente, estou deprimido. Em outras palavras, é a condição do coração que diz: lá atrás, ou ali adiante, ou em outro lugar eu poderia ser feliz, mas aqui e agora eu não posso. Quando eu olho para o passado, meu passado era tão, puxa vida, talvez lá quando eu tiver aquela coisa, mas agora não. O que eu tenho agora não é bom o suficiente.
Eu vejo falhas, eu vejo faltas, eu vejo que há muita coisa errada com isso que eu tenho. Lá, se eu tivesse lá aquela condição, então eu seria satisfeito. Se eu tivesse na situação até que eu já tive antes, eu seria satisfeito. Eu poderia ser feliz, mas não posso ser agora. Se eu pudesse, quando as pessoas dizem, se eu fosse mais jovem, se eu fosse quando eu era solteiro, eu podia ser feliz, mas agora eu não posso. Talvez no futuro, quando isso acontecer, eu possa ser feliz, mas agora eu não posso. Essa condição. Lá adiante, se apenas isso acontecer e essas coisas mudarem e for desse outro jeito aqui, então tudo bem, mas agora não é bom o suficiente. Olhe para os israelitas. Isso às vezes parece engraçado, mas aí não é engraçado. Quando eles estavam no Egito, eles dizem: sim, lá era bom. Está vendo? Quando eu olho para o passado, se eu tivesse aquela condição no passado, eu ia ser feliz. Ou então, se for como vai ser, se eu tiver isso daqui a um tempo, eu vou ser, mas agora está ruim. Lá era bom. Olha o que eles dizem: sim, nós tínhamos comida de graça. É claro, comida de graça, eles não tinham que comprar, eles eram escravos, eram alimentados como os bichos. Um cavalo pode dizer: tem comida de graça. É óbvio que eles tinham comida de graça. Eles trabalhavam como burros de carga e ganhavam a sua porção de ração. Mas não, lá eles eram felizes. Agora que eles não podem ser. Você vê como distorcida a alma deles está. Eram escravos, eles não pagavam pela comida. A comida vinha. O peixe, os olhos poróis, os melões. Agora, quando eles estavam lá, eles diziam: de que adianta todo esse peixe, esses olhos poróis e esses melões, se a gente não é livre? O que adianta? Se nós fôssemos livres, nós íamos ser felizes. Mas nós somos infelizes porque nós temos melões e temos peixes, mas nós não temos liberdade. Agora, isso é o seguinte: do que adianta a nossa liberdade se a gente não tem melão? Do que adianta ser livre sem peixe? Se eu pudesse ser escravo com peixe, eu ia ser mais feliz do que livre sem peixe. Lá eles não eram felizes, eles eram infelizes dizendo que precisam ser livres. Agora eles são livres e dizem que não são felizes por causa dos melões. Você vê que eles não podem nunca desfrutar o que eles têm no momento. Agora eles são livres, o que eles estão dizendo? Do que adianta a nossa liberdade? Nossa alma está seca, está definhando, nós não temos alegria, nós somos tristes, nós somos deprimidos, não temos o suficiente para a nossa alma. Quando eles estavam lá, se eu tivesse aquilo eu poderia ser feliz, mas agora o que eu tenho não é bom o suficiente. Mas quando eles estavam lá, eles diziam: se nós fôssemos livres, nós iríamos ser felizes. Mas agora não é bom o suficiente porque nós somos escravos. Você pode rir, mas nós estamos rindo de todos nós. É porque as pessoas hoje têm essa mente que o humanismo secular está substituindo o evangelho. Algumas pessoas acham que os ocidentais têm cada vez mais problemas com isso. E é fácil de nós entendermos na nossa geração. Estava lendo um artigo, não é, de John Tierney, é um repórter americano famoso. O nome do artigo era Exigente, Exigente, Exigente. Ele disse que as pessoas que moram nas grandes cidades do Ocidente, não é, tem o que ele chama, ele usa uma expressão em inglês que não tem tradução para o português, seria mais ou menos um detector de falha fatal para tudo. Esse detector sempre detecta uma falha fatal em qualquer situação. E agora, isso é mais poderoso no homem do que jamais foi. Ele está dizendo no artigo, ele não é cristão.
quando você aponta o seu detector para qualquer coisa de falha fatal, ele logo descobre uma falha, porque ele está sempre focalizado nos defeitos, ele sempre focaliza no que está errado, ele sempre focaliza no que está faltando. Então a gente diz: eu odeio isso, isso não é bom o suficiente. Aquilo talvez no teu passado fosse o que você queria, fosse o seu sonho, mas agora quando você chega, ele diz: nós ligamos o detector de falha fatal, nós começamos a ver, e ele diz: a gente nunca sai sem isso, a gente usa o tempo todo, a gente usa na internet, você usa isso quando vai a um restaurante, pode ser ótimo, tem uma coisa ruim, pronto, acabou, é ruim. Você usa na arte, você usa com seus amigos, você liga o detector de falha fatal para um amigo, pode ser um ótimo amigo, mas você vai encontrar os defeitos que te irritam. Seu casamento, na sua carreira. Mas ele diz: nós enlouquecemos, porque as pessoas agora estão usando esse detector na potência máxima. As pessoas se encontram. Aí ele conta uma história de alguém que foi encontrar alguém que conheceu, assim, sabe, pela rede, que nunca viu. E ele conta que essa pessoa lá de Nova York, indo para esse encontro às cegas, uma pessoa que ele conhecia já há bastante tempo, mas só sem ver a pessoa, e a pessoa disse: bem, começou ótimo. Essa pessoa disse, porque eu cheguei lá onde tinha marcado, e ela abriu a porta e ela estava fantástica, rosto lindo, corpo ótimo, sorriso legal, tudo estava bem, mas quando ela virou, então aquela pausa sombria, né? Os cotovelos dela estavam sujos, e o cara continuou no encontro, mas ele sabia que aquilo estava fadado ao fracasso. E ele disse que, observando o cara falar, ele pensou: meu primeiro instinto foi dizer: poxa, existe sabão, tem jeito de resolver isso. Mas ele percebeu que não importaria. Ele percebeu que aquela pessoa tinha ligado o detector de falha fatal. Se lavasse o cotovelo, ele ia achar outra coisa. Não tinha jeito. Ele encontraria outra coisa e outra coisa. E é por isso que os relacionamentos são um horror. Todos estão, ele diz, com o detector de falha fatal ligado. E se pelo menos aquela pessoa perdesse tantos quilos, se aquela pessoa fosse um pouco mais ambiciosa, se aquela pessoa fosse um pouco mais isso, um pouco mais romântica, um pouco mais atenciosa, um pouco mais isso, um pouco mais aquilo, ele diz: não adianta dizer: olha, isso aqui você pode resolver desse jeito, porque o detector acha outras coisas. Claro, ele é sócio de uma empresa, mas não é uma grande empresa. Ele diz, no artigo dele, ele diz que durante anos, as pessoas diziam para ele: não, eu sou uma pessoa razoável, meus requisitos para ter um cônjuge, né, uma pessoa para viver, tudo que eu queria era uma pessoa simpática, romântica, astronauta, física de foguetes. E o cara da lista, ele pensava: gente, onde ele acha que vai achar essa pessoa? Mas eu percebi que os outros precisavam de ajuda, a pessoa diz para ele, né? Então ele diz: você ri, mas pensem, ele diz, ele não é um cristão, mas ele está sendo tão sensato. Ele diz: pense, quando você sente dor de cabeça num dia de sol, pode ser que você está dirigindo o carro sem um óculos de sol, ou pode ser porque você tem um tumor na cabeça mortal. Pode ser algo leve, passageiro, ou pode ser algo muito, muito profundo. A Bíblia diz: esses sintomas são profundos. Se você achar que essas coisas que você sente são só uma coisa pequena e passageira, entenda, isso é um tumor mortal em você. Jesus diz: não pense que isso é algo leve, isso é mortal. Então, por que fazemos isso?
Ele pergunta: por que ligamos o detector de falhas fatais? Ele diz que uma das razões que nas grandes cidades ocidentais que isso acontece é que nós vivemos tão próximo de riqueza, de glamour, que deturpam nossas expectativas. Ele diz que com a internet isso aumentou mais ainda, não é? Tudo o que o detector diz é: isso não é tão bom, e não é bom o suficiente. Isso sempre foi assim com o homem, mas agora está muito pior. Veja, a Bíblia diz que isso não é um sintoma de ter dirigido com óculos escuros, sem óculos escuros no sol. É um sintoma de um câncer que está devorando sua alma. Como eles disseram lá no deserto: nossa alma está seca, sem felicidade, estamos deprimidos. Isso é forte e não fraco. Nossa visão da vida está distorcida. Veja, eles disseram lá no Egito: nossa alma está seca, era melhor no Egito. Estamos deprimidos, a nossa vida não vale a pena como nós estamos vivendo ela, nossa alma secou, estamos murchos, não há vigor em nós, não há viço, não há vida. Agora, você vê a distorção? Você consegue ver a distorção, queridos? Eles estão focados nas falhas, estão focados no que está errado, estão focados nisso, que sua memória está completamente... Eles se focaram tanto no que eles não têm, que a memória deles ficou totalmente distorcida. Eles foram massacrados, foram mortos, foram escravizados por 400 anos. Você pode dizer: como eles puderam esquecer? Tínhamos melhor no Egito, tínhamos comida de graça lá. Bem, como eu disse, é claro que era de graça. Vocês estavam acorrentados, trabalhavam todo o tempo e depois eram alimentados para continuar trabalhando. Como eles puderam ignorar isso nas suas lembranças? Dá vontade de você dizer: você lembra do massacre no Egito? Você lembra como Moisés teve que ser poupado? Você lembra quantos meninos foram mortos? Como vocês podem ter uma alma tão distorcida? O escritor tinha razão, há algo em nós, o detector de falha fatal cósmico. Isso enlouquece todos os homens, a ponto de dizer que a escravidão era boa. Odiamos isso, odiamos nossa situação, odiamos a nossa carreira, odiamos tudo, odiamos nosso relacionamento, nossos amigos, não gostamos, tudo está com defeito, não é bom o suficiente, era melhor antes. Como eu disse, raramente, todo mundo no mundo hoje em dia parece reclamar dos seus casamentos, todos estão com o seu detector de falha fatal ligado. E para mostrar como isso é poderoso, o exemplo definitivo disso é o Jardim do Éden. Olhe para lá, lá estão Adão e Eva. É um lugar perfeito, não há morte, não há doença, não há nada errado. Nós sequer quase podemos imaginar isso. Tudo é perfeito, e mesmo assim, por meio da serpente vem um pensamento: vocês podem ter tudo o que quiserem? Não, eles dizem, nem tudo. Não podemos comer daquela árvore. Podemos fazer qualquer outra coisa, podemos comer qualquer outra coisa, mas daquela árvore, não. Aí vem um pensamento de volta: aposto que aquela árvore deve ser a melhor de todas. Aposto que aquela árvore ia me fazer muito mais satisfeito do que todas as árvores juntas. Acho que todas as árvores juntas não devem ter um sabor tão bom como daquela árvore. E eles ficaram insatisfeitos. Sentiram
Eu posso imaginar uma situação melhor do que o Jardim do Éden. Eu posso imaginar uma situação melhor, que era eu poder comer daquela árvore também. O que você acha que isso significa? Ouça, não importa quão infeliz você esteja agora com suas circunstâncias. Se você entender o que a Bíblia está dizendo, ela está dizendo que se Deus te pegasse agora e botasse você no Jardim do Éden, você ia ser tão miserável quanto você é. Você logo ia estar deprimido no Éden. Porque não é onde você está que está fazendo isso em você. Que nossos primeiros pais ficaram satisfeitos no lugar perfeito. Que a distorção não estava fora, estava dentro deles. Com o coração que você tem agora, no seu estado atual, se Deus te coloca no Éden, isso não ia te fazer nem um pouco melhor. Logo, o seu detector de falha fatal ia começar a encontrar um monte de problemas lá. Você encontraria algo errado no Jardim do Éden. É isso que o pecado faz. Faz você procurar defeito, você procurar a falha. O homem não tem paz. Não tem paz com ninguém. Faz você rejeitar, faz você achar que nada é bom o suficiente, nada é bom o bastante. E é por isso que você é miserável ao pensar desse jeito. Você acha que as misérias interiores do homem e sua tristeza, a ponto de ele chegar ao ponto de dizer: a vida não vale a pena ser vivida, igual eles te falaram aqui, estamos murchos, estamos deprimidos, é por causa do mundo ou do que está acontecendo? Não é, sabe? E é isso que faz você achar que outra situação, outro lugar, outro casamento, outro romance. Se nós tivéssemos os melões do Egito. Eu vou te dizer, se você tiver outro casamento, você vai encontrar um defeito nele. E se você achar outro depois, você vai encontrar outro defeito nele. Você sempre vai achar um defeito em tudo. Eu queria ser casado, mas você então encontrou um monte de defeitos no casamento. Quando você era solteiro, você encontrava um monte de defeitos na vida de solteiro. Essa é a razão pela qual algumas pessoas estão sempre casados pensando quando eram solteiros, ou solteiros pensando como vão ser casados. E quando eles são casados, eu estou insatisfeito quando eles eram solteiros. Essa é a razão pela qual alguns de nós somos tão obcecados na nossa carreira, porque sempre a gente odeia o degrau que a gente está. É sempre ruim. Não importa qual o degrau da carreira, aquele degrau não é o bom. Eu era mais feliz antes, porque pelo menos não tinha tanta responsabilidade, tanta pressão. Ou então vou mais feliz se eu subir um pouco, porque vai ter pressão, mas aí eu vou ter mais dinheiro, então eu vou conseguir lidar melhor com a pressão. Era melhor o degrau antes, ou então vai ser melhor o degrau depois, mas esse degrau que eu estou é o pior. Depois que eu cheguei nesse degrau que eu vi. Essa é a razão pela qual alguns não podem suportar o reflexo no espelho. Essa é a razão pela qual muitos de nós temos um espírito tão crítico em relação a outras pessoas, porque nós estamos com o detector ligado, o detector de falha fatal. Estamos apontando para todo mundo. É óbvio que nós achamos defeito em todo mundo, óbvio. Essa é a razão pela qual algumas pessoas já foram de 10 igrejas, não é por causa da verdade. Tudo que eu quero é a verdade. Então ele está num lugar onde só a verdade é pregada, mas ele acha um outro defeito. Não, aqui tem a verdade, mas apesar de ter a verdade, aquele irmão tal é desse jeito, aquele outro irmão tal, eu não acho que eu não sou amado como eu devia ser, pronto. Não é mais a verdade. Porque se o detector de falha não podia achar nada na verdade, que era o que importava, ele continua ligado. Tem gente que foi de 10 igrejas e não vai ter mais 10. Porque ele não está procurando a verdade. Exigente, o nome do artigo é exigente, exigente, exigente. É claro que você vai encontrar defeitos.
É claro que você vai encontrar defeito no seu cônjuge, é óbvio que você vai encontrar defeito no deserto, é óbvio que você vai encontrar defeito numa vida mortal, é óbvio que você vai encontrar defeito em corpos que estão envelhecendo, é óbvio que você vai encontrar defeito num trabalho feito por homens imperfeitos, é óbvio que você vai encontrar defeito em seus amigos, é óbvio. O que você espera? Essa é a razão pela qual as pessoas estão em crise da meia-idade, cada vez mais jovem, insatisfeitos, deprimidos. Sua condição, seu corpo, seu casamento, seu trabalho. Meu Deus! Melhor era o Egito. Melhor sempre é o passado, ou é o futuro. Mas a droga do presente é horrível, é deprimente, faz secar nossa alma. Eu só preciso de uma mudança. Eu não gosto como eu estou, não gosto da minha idade. Lá adiante eu vou ser livre. Eu quero estar lá adiante, eu preciso ser livre. Agora eu estou lá adiante, sou livre. No passado tinha melão. Você nunca pode simplesmente se sentar e apreciar, desfrutar a liberdade, comer o maná. Esse é o sintoma, mas é só um sintoma. A doença é o pecado. Você já viu um homem, por exemplo, dizer: você está contente em qualquer situação? Você vê? Não era um mundo bom, era um mundo muito ruim no qual essa pessoa vivia. Pessoas o tratavam muito mal, na igreja e fora dela. Bem, você diz, qual é a causa raiz? Você pode fazer o seguinte: você pode procurar ajuda no humanismo secular, ou você pode acreditar em Deus. Você não deve misturar os dois. A causa raiz, consigo ver como isso está deixando minha vida cinza, sempre meio infeliz, sempre insatisfeita, sempre meio irritado, irritadíssimo, mal-humorado. Um espírito que critica tudo, acha tudo meio ruim. Deve ser algum hormônio que não está funcionando. Deve ser falta de algum produto, de alguma química em mim. Tudo bem. Descubra qual é e tome um comprimido. A gente vive numa época que existe vitaminas, todas essas coisas. Descobre o que está faltando. Vai ver a vitamina D, você toma ela. Vai ver serotonina, você toma a quantidade que está faltando. Qual é a raiz disso? Bem, a raiz é o veneno específico. Esse veneno específico é que você não confia em Deus. Você é incapaz de confiar em Deus. E quando a gente não confia em Deus, a gente pode estar no jardim do Éden ou num deserto, a vida vai ser insuportável. No cerne do porquê estamos continuamente insatisfeitos com tudo é porque não conseguimos apreciar nada. Estamos sempre insatisfeitos, não conseguimos apreciar. É porque somos sempre, de uma maneira ou de outra, miseráveis, incapazes, e essa condição aumenta e nós vamos ficando cada vez mais na escuridão, na penumbra. Nossa vida não vale mais a pena. Tudo é ótimo só a princípio, depois fica ruim. Tudo se desgasta. Eu quero algo novo, quero algo melhor. A razão, diz a Bíblia, o veneno final é que você não confia em Deus. Você não vê Ele como digno de confiança. Se alguém diz, isso não é verdade para mim, você não conhece seu próprio coração. É a única explicação. Não há muitas coisas das quais nós podemos ter certeza absoluta, a não ser aquilo que Deus afirma.
Não acreditamos muito nas nossas percepções. E aqui está uma delas: o seu coração, meu coração, naturalmente, não confia em Deus. Se você não sabe disso, se você não vê isso, se você não percebe isso, que essa é a raiz de todos os seus problemas, o fato de que você não confia em Deus, que Deus busca o seu melhor, você não conhece o seu coração, nem o Evangelho. Observe que eles dizem: nossa alma está seca. Por quê? Porque não vemos nada além desse maná. É isso que Deus está dando para nós. Porque temos apenas o que Deus deu, nós somos infelizes. Nós, se recebemos só o que Deus dá, nós vamos ser infelizes. Porque aqui no Éden a gente só pode comer o que Deus deu e não pode comer o que Ele falou não. Então nós somos infelizes no Éden. Não confiamos nele. Se nós dependermos apenas de Deus, vamos ser infelizes. É a natureza, é o natural no coração do homem. Não vai ser suficiente. Quando as coisas mudam, tudo muda. Davi tinha um sonho imenso de construir um templo para Deus. Então ele planejou, ele fez o desenho, e quando ele começou a juntar tesouro para isso, Deus mandou um profeta lá e diz: sabe esse sonho ministerial que você tem, esse sonho maravilhoso, ministerial, de construir um templo para mim? Então, eu não quero. Você não vai construir o templo. Eu não quero que um homem que viveu em tantas batalhas construa o meu templo. Davi disse: tudo bem, então eu vou juntar todo o tesouro para quem tu determinou que vai construir. Mas você vê, esse já é um coração muito transformado. Porque tem gente que quer ficar amargo, que eu não posso, meu ministério era construir o templo. Deus não quer que eu construa o templo? Não quer. Ele disse que eu não vou construir, não vou. Então eu estou amargo, eu não quero participar de nada, não quero fazer nada. Quem vai construir que se vire. Davi disse: não, vou pegar grande parte das minhas riquezas, vou preparar tudo para quem vai construir o templo. Ele não ficou amargo. E porque ele realmente queria construir, realmente servir a Deus, ele achou que o ministério dele ia ser construir o templo, mas Deus disse: não, eu não quero você para isso. Mas como isso era verdadeiro, e como ele disse: tudo bem, eu queria fazer um templo para ti, você está dizendo que não, está ótimo, então vou preparar tudo para outro. Deus disse: você não vai construir um templo para mim, mas eu vou edificar a sua casa. Um descendente teu para sempre vai estar no trono. Porque é verdade, é sincero. A tua satisfação em mim e o desejo teu era por causa de mim mesmo, não era porque você queria ser o construtor do templo. Você continua feliz sem ter que construir o templo, sem poder, porque eu disse não. Então você não vai construir uma casa para mim, mas eu vou edificar a sua casa. E um herdeiro teu vai sentar no trono para sempre. Você vê, em Deuteronômio 8, quando a peregrinação pelo deserto termina, o nosso tempo está terminando também, Deus vem até eles e diz: durante o tempo, 40 anos, que vocês estiveram no deserto, os seus pés não incharam. Agora, se você conhece essa passagem de Números 11, e não sabe um pouco sobre biologia, anatomia, fisiologia, não vai entender muito porque que Deus usou essa expressão: seus pés não incharam. Quando a nossa alimentação não é adequada, um dos sintomas é que nossos membros inferiores começam logo a inchar. Por exemplo, há doenças como o escorbuto, que antigamente, quando os navegadores, essas pessoas ficavam com a comida muito restrita de nutrientes, porque não tinha geladeira, não tinha essas coisas no mar, né? Então é uma falta severa de vitamina C. Um dos sintomas é que os pés ficam logo inchados. O que Deus está dizendo é o seguinte, em Deuteronômio 8: apesar de vocês falaram que o maná não era suficiente, era. Ele tinha todas as vitaminas. O corpo de vocês não teve falta de nada. Não havia nada na nutrição de vocês que faltou com o maná. Eu tinha colocado tudo no maná. O corpo de vocês não ficou com vitamina D faltando, nem com vitamina A, nem B12. Vocês tinham tudo. Não é verdade que eu dei algo insuficiente a vocês. Eles
eles tinham todos os nutrientes que precisavam, eles tinham todas as vitaminas necessárias, tudo bem. Então, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo: mas nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos infelizes, a gente estava sem força, sem energia. Agora, como se o alimento era perfeito, por que eles estavam se sentindo assim? Porque é óbvio, se 3 pessoas se juntarem e combinarem, de sempre encontrar uma mesma pessoa falar: está com aparência estranha, você tem que ver isso, hein? Você parece estar com alguma coisa. Se tu sai, outra pessoa te encontra, que combinou com a outra, e diz: cara, estou achando você com uma aparência estranha, acho que você devia procurar um médico. Você vai outro: ih, rapaz, estou achando você meio esquisito. Você começa a sentir um troço, né? Gente, vou ter que ir no médico. Você não se sentir estranho, sabe? Isso pode parecer engraçado, mas é exatamente o que a gente faz com o pecado. Nós olhamos para a vida, porque foi o que eles fizeram. Olhamos para uma coisa boa e começamos a dizer: isso não é suficiente, esse relacionamento é ruim, isso é ruim. Essa casa, esses filhos, esse esposo, essa esposa, esse trabalho, isso é ruim, é ruim. É ruim, é suficiente. E nós vemos reclamando, aquilo vai ficando insuportável. De fato, não era, mas vai. E eles realmente começaram a se sentir mal no deserto. Eles ficaram deprimidos, ficaram tristes, ficaram arrasados, a alma deles secou. Insatisfação faz isso. Não é porque a coisa era insuficiente. Você viu que o maná não era suficiente para nada, era totalmente suficiente. Você olha em volta da sua vida e diz: não há beleza suficiente na minha vida, não há romance suficiente, não há razões suficientes para alegria, não há sucesso suficiente na minha vida, não há amor suficiente na minha vida, não há romance suficiente na minha vida. A sua vida ficou uma porcaria. É como você sente cada vez mais. Você pode culpar os outros. Se você disser isso a si mesmo, você começa a se sentir fraco, tonto e prestes a desmaiar. Você se convence que a sua vida é um lixo. Só temos esse maná, minha alma secou, só isso que eu tenho, essa porcaria. Sabe por quê? Lá no fundo dizemos: se eu simplesmente confiar em Deus, eu vou definhar. Muitas pessoas ouvem um sermão sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Ela diz: se eu tiver só Cristo, eu vou definhar, não vou ter paz, não vou ter alegria. Não é verdade. Só esse maná que ele está falando não é verdade. Você pode dizer: eu não acredito nisso, mas essa é a verdade que está em cada página da Bíblia, não é? Porque isso só está apontando para uma realidade muito maior dentro de nós. Quando você recorre a outras coisas além de Deus, não confiando em Deus, e tudo que você vê nada além de um maná, você é infeliz. Não há saídas para você. Você vive num mundo infeliz por causa disso. Não adianta dizer: eu não mereço nada, tudo que Deus me deu é graça, se você chama o que Ele te deu de maná. Só esse maná, só tem esse maná. Qual é o antídoto para nós cearmos? Bem, aqui está. Qual seria o antídoto deles? Qual seria o nosso? Se eles não tivessem desprezado o maná, se eles tivessem visto: isso é um milagre, gente, a gente está num deserto, a gente quando acorda tem comida, isso é maravilhoso. Isso nunca aconteceu na história. Nunca houve pessoas que num lugar onde não havia recurso nenhum acordavam de manhã e tinha uma comida que caía do céu. Isso é uma bênção incrível. Ninguém num deserto viu uma maravilha como a nossa. A nuvem que nos tapa de dia, a coluna de fogo que acaba com a escuridão de noite, a comida que cai do céu. Que isso? Que maravilhas são essas? Mas não, elas estavam dizendo: gostariam de peixe e de alho e de melão. Eles não estavam dizendo: que milagre é esse? Que maravilha é essa? Eles não se concentravam no fato
milagroso. Eles só pensavam numa coisa: sempre é maná. Porque eles não se focaram na misericórdia, porque não se focaram no milagre, porque não se focaram na graça, porque não se focaram na bondade de Deus. Se tivessem parado de desprezar o que Deus estava dando, se tivessem desenvolvido um espírito de gratidão, então o espírito deles não estaria deprimido, não estaria. Qual é a lição aqui? A lição é que se você está encontrando defeito em tudo, em todos os relacionamentos, se tudo está ruim para você, se a sua vida está ficando mais escura, a Bíblia diz que isso acontece porque você desprezou o verdadeiro maná. É porque você olha para o maná e diz: só esse maná, todo dia maná. É por isso que você está assim. Você não é uma vítima. A única razão de estarmos insatisfeitos hoje, no dia de hoje, contudo, é porque nós desprezamos o verdadeiro maná. É por isso. Você tinha razões para uma alegria indizível e cheia de glória, mas você despreza o maná. Em João 6, eles chegam a Cristo e dizem: como vamos saber que você é de Deus? E olha o que eles dizem: nossos antepassados sabiam que Deus estava com eles, porque Deus enviou o maná. Como sabemos que Deus está com você? Não era verdade, né? Os antepassados deles não falaram: ó, Deus está conosco, olha o maná, que maravilha. Graças a Deus. Acordamos todos de manhã naquela alegria indizível, porque Deus está conosco por causa do maná. Eles disseram isso para Jesus: nossos antepassados sabiam que Deus estava com eles, João 6, né? Porque Deus enviou o maná. Jesus disse: o maná que Moisés lhes deu era bom, mas era apenas um símbolo do pão do céu, que só eu posso dar. Vocês sabem porque a alma de vocês está vazia, está secando? Jesus disse. Sabe por que vocês não conseguem encontrar felicidade em nada, em lugar nenhum? Sabe por que nada satisfaz vocês? Porque vocês não têm o pão que desceu do céu, porque vocês não têm a vida eterna. O maná era só um tipo. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o maná de Deus. É porque vocês não têm a vida eterna. É um tipo de alegria, um tipo de poder, um tipo de amor que preenche. Se vocês comerem desse pão, nunca mais vocês terão fome. Eu sou o pão que desceu do céu. Agora, um monte de cristão vai dizer para mim: só temos isso? Esse maná? Jesus? Você acha que esse maná só vai encher minha alma de alegria, paz? Você não entende a minha alma. Eu entendo. Era isso que os israelitas disseram no deserto: só temos esse maná. Você acha isso uma rejeição absurda da bondade de Deus? Mas o que as pessoas estão dizendo, Jesus disse: eu sou. Aquilo era só um símbolo. Eu sou o maná, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Incrível. As pessoas vão dizer: só isso que Deus vai nos dar? Só o pão do céu? Nossa alma está infeliz. E os melões? Não tem melão? Não vai ter o alho poró? Só maná. Deus só nos deu Jesus, e quer que a gente seja feliz. Feliz com isso? Só esse maná? Todo dia? Em qualquer situação, maná, maná, maná. Isso vai nos fazer felizes? Vai nos dar paz? Não é terrível? Eles dizem, quando Jesus diz: Senhor, dá-nos desse pão. Se essa é a razão pela qual não conseguimos encontrar felicidade em nada finalmente, se essa é a razão pela qual nada é bom o suficiente, nos dê esse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o maná de Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles desprezaram ele. Fizeram exatamente como fizeram com o maná, que era um símbolo dele.
Eles falaram assim para Jesus, quando Jesus disse isso: você não é o filho de José, o carpinteiro? Faça-me um favor, você acha que vai ser a nossa paz e nossa alegria? Coloque-se no seu lugar, maná. Você pode ler isso no 41. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, igualzinho no deserto. Fizeram com o símbolo, fizeram quando o pão desceu do céu. Porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. E eles disseram: você é o pão que desceu do céu? Você não é o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vai realmente achar que eu sou o maná que satisfaz se o Pai não o trouxer. É isso. E eles o desprezaram, da mesma maneira que o maná foi desprezado no deserto, e disseram: isso não é suficiente. Não é o que dizem hoje? Não é o que os cristãos dizem hoje, junto com o mundo? O que? Jesus vai ser suficiente para minha alegria? Se você disser a uma pessoa que Jesus vai ser a fonte infinita da sua alegria em todas as situações, ela vai dizer: você não viu o casamento que eu tenho? Você acha que esse maná aí sem os melões? Eles zombam. Há alguns mesmo na igreja que não vão zombar diretamente, mas vão dizer que não é suficiente. O que é zombar de Jesus? Está dizendo: eu sou o pão da vida, quem comer de mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Quando Paulo grandemente pregou no Areópago, eles ficaram impressionados. Eles falaram: o quê? O que esse tagarela está dizendo? Que esse maná e que esse Jesus aí faz essas coisas? Não vê que nós somos filósofos, nós temos sabedoria muito mais completa do que isso, nem a gente conseguiu satisfação. Quando o próprio Jesus Cristo caminhou pela vida, sempre foi desprezado como maná. Só esse maná? Essa igreja vai pregar só o maná? Não tem mais nada? O que essa igreja tem para mim? Só maná? Só o pão que desceu do céu? Sabe o que eles disseram? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nada de bom pode vir de Nazaré. O que? Alegria indizível e cheia de paz fluindo desse maná. Quando ele foi crucificado, ele foi ridicularizado. Disseram: você não era o rei? Vamos tratá-lo como rei. Aqui está a coroa de espinhos. Quando ele estava lá sangrando, eles disseram: salve, rei dos judeus. Você não é profeta? Quem bateu em você? Eles o vendaram. Se você é profeta, você vai saber. Isaías disse que ele foi desprezado e rejeitado. É o maná. É o maná quando veio. O símbolo, as pessoas disseram: só esse maná insuportável, essa vida é insuportável. Hoje em dia, as pessoas querem provar à torta e direita para a igreja de que só Jesus é totalmente suficiente para a sua paz, que a vida dela está secando, que ela é infeliz, ela não consegue ver, ela não consegue se concentrar na bênção, no dom inefável de Deus. Ela olha para Cristo e diz: só esse maná. Meu casamento não vai ser perfeito, meu corpo não vai ser perfeito, as pessoas não vão ser perfeitas, os membros da igreja não vão ser perfeitos. Na verdade, Jesus, nós só somos salvos, vamos cear agora, porque Jesus fez o oposto disso. Porque quando nós o desprezamos, ele se recusou a nos desprezar. Ele não ligou o detector de falhas para nós, senão nós não seríamos salvos. O detector ia explodir de tantas falhas. Ele não apenas se recusou a nos desprezar, ele fez o contrário. Nós ignoramos toda a riqueza infinita de Deus em Cristo, e Ele ignorou todo o mal em nós para nos salvar. Há uma cena no filme O Guarda-Costas e a Primeira Dama, um filme de 1994, né?
com Nicolas Cage, Shirley MacLaine. Ela era a primeira dama dos Estados Unidos e o presidente morreu. E ela no filme faz de tudo para que o serviço secreto que ia continuar tomando conta dela, que fosse aquele agente secreto. E a gente fica meio sem saber por quê. E por que ela queria ele de qualquer jeito no filme? Porque o marido dela era presidente dos Estados Unidos, mas não era um homem cheio de defeitos. E portanto ele morreu no exercício do cargo como presidente, e todo mundo chorou aquele grande líder da nação, porque eles não o conheciam, não é? Não sabiam quem ele era cheio de defeitos, não era um marido tão maravilhoso como as pessoas imaginavam, mas a primeira dama queria, depois da morte do marido, aquele guarda-costas, o nome do filme é o Guarda-Costas, aqui no Brasil, né? Aquele agente, porque aquele homem, como era o guarda-costas pessoal do presidente, ele viu todos os defeitos do presidente, mas ele estava chorando no funeral. E aqui ela achou aquele homem incrível, porque ela disse assim: ele conhece todos os defeitos dele, mas ele ainda o ama. É a única pessoa que está chorando pelo meu marido de verdade, porque as outras pessoas estão chorando por um cara que eles imaginam, mas ele sabe como ele era, e ele está chorando. E é por isso que ela insistia que ele fosse o guarda-costas dela. Isso é o oposto daquela máquina que a inveja, que o útero da inveja tem, né? Em João 2 diz que ele sabia o que havia em nós e não confiava no homem. Jesus não confiava no homem. Ele não confiava em Pedro, não confiava em João, não confiava em ninguém. Não porque ele era desconfiado, é porque ele conhecia o coração de todo mundo. Ele nos conhece tão bem. Ele não confia em você como um ser humano. Não é isso que fez ele te salvar, porque você era confiável. Ele conhece você. Nós ignoramos tudo que é bom para odiarmos. Odiamos tudo que Deus faz e falamos só o maná. Ignoramos o milagre e começamos a detectar todas as falhas. Jesus se recusou a se mirar em nossas maldades para nos salvar, senão ele não nos salvaria. É o oposto da maldade. Vamos concluir com duas observações. Primeiro, talvez algumas pessoas jamais entendam o Evangelho, não entenderam. Jesus Cristo é o pão do céu. O pão não pode restaurar você se não for partido. O trigo não pode dar frutos se ele não cair na terra e morrer. Se você considerou Jesus ao longo dos anos, sabe que ele falha como modelo para nós, porque ele é um modelo perfeito. Ele nunca nos poderia nos salvar assim. Você nunca sequer chegou perto da altura dele. Então, se o pão permanecesse inteiro, você seria quebrado para sempre. Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida, a minha vida é a carne, eu vou ser partido, para que vocês não sejam partidos para sempre, até que você veja como sendo desprezado com o desprezo que você merece, pagando o seu pecado, até que você o veja realmente assim. Você não vai desligar o detector de falhas em tudo, em todas as coisas, em todas as bênçãos de Deus, e sobre a igreja, e sobre todas as coisas. Você vai sempre achar tudo que está errado em todas as coisas, e você vai sempre achar Jesus insuficiente. Por causa de todas as coisas serem falhas, então Jesus vai ser só aquele maná, porque você sempre vai achar que precisa de outro peixe, outro alho. Isso nunca entrará em você para transformá-lo em um tipo de pessoa diferente, que pode se alegrar no deserto, olhando o milagre de Deus, o pão que desceu do céu. Mas se você pode dizer assim: mas eu creio nisso, mas o detector de falha fatal ainda está ligado em mim. Eu vou dizer por que isso acontece. Porque você olha muito pouco para Cristo, o maná. Você passa o seu dia olhando para as outras coisas, até que você se convence que o pão da vida não é suficiente. Em vez de se concentrar
no pecado das pessoas. Você devia olhar além de todas as coisas. Você deveria ser as pessoas mais fáceis de lidar com as imperfeições do mundo quebrado pelo pecado, se você realmente compreendeu o Evangelho. É por isso que Jesus podia pegar uma mulher que foi pega em adultério e dizer: olha, não peques mais, eu não te condeno. Vá, se arrependa, não peques mais. Poucos iam poder dizer isso, né? Porque iam se concentrar tanto na falha daquela mulher, que não iam poder. Te peguei, estava esperando para pegar a sua falha, eu sabia que tinha alguma falha, demorei a achar, hein? Mas eu sou tão astuto, tão agudo, que acabei vendo o teu defeito. Foi difícil, mas eu achei, agora sim, sabia, é óbvio. Marido, esposa, amigos, trabalho, igreja, teu detector é fatal. Fatal. Você despreza o pão que desceu do céu. Sua vida é miserável. Vai ser cada vez mais deprimida. Você é uma pessoa fácil de ver a falha em todos os lugares. Você é muito difícil de ver a beleza de Cristo. Quando você olha um pouco só para Ele, você olha tanto para as outras coisas que você diz: só esse maná. Jesus é uma pessoa que aquele filho de Noé simboliza bem, quando ele cobriu a nudez do seu pai, enquanto o outro foi dizer para todo mundo que o pai dele estava nu na tenda. Não queremos, não devemos ignorar o pecado, mas você vê, Jesus não ignorou o seu pecado, mas te amou e o cobriu. Ele não se concentrou nas ovelhas horríveis que o pai deu a ele. Ele se concentrou em estar satisfeito com o plano do seu pai. Em vez de ele simplesmente mostrar quão ruins são as ovelhas que o pai deu para ele salvar, ele veio, tirou sua capa de justiça infinita e te cobriu. É isso que o Evangelho deve fazer com você. Quando você começa a ser transformado pelo Evangelho, quando Cristo é o pão da vida que satisfaz, você começa a desligar o detector que arruina o seu casamento. É óbvio que você vai achar 1000 defeitos no seu cônjuge, no deserto. E se você fizer isso, aquilo que era para ser a fonte da sua alegria, que é o maná, você vai chegar à conclusão: só esse maná? Só o pão que desceu do céu? Se você não consegue compreender com gratidão o pão do céu que Deus te deu, se você não consegue ser grato para ser feliz, porque Ele te deu o seu filho, você vai ser infeliz. Você vai achar defeito em todas as coisas. Imagine se Jesus só vivesse para achar os defeitos de Pedro, Tiago e João. Ele não ficava aqui um minuto, mas ele estava tão satisfeito em seu Pai. Se você não for grato por Cristo, a igreja é um problema para você. Todo mundo que está aqui é pecador. Você está aqui por causa de Deus e da verdade de Deus, mas não será verdade. Você vai estar descobrindo a nudez de todo mundo, todo o tempo todo. Mas não só na igreja, no seu casamento, no seu trabalho, na sua condição, na temperatura. Se você não consegue se disciplinar e olhar a vida com gratidão: Deus, obrigado, porque nesse deserto Tu me deu pão, Tu me deste água, Teu filho é a própria rocha que foi rompida para que a água saísse, Teu filho é o próprio pão que desceu do céu. O Teu amor me constrange, Teu amor é tão grande, me constrange tanto que me impede de ser infeliz em qualquer situação. No pasto verdejante ou no vale da sombra da morte, não me falta nada. Se você esqueceu do que Ele fez por você, se você olha para o pão da vida e diz: não é só o cara de Nazaré, não é só o filho de José o carpinteiro,
se você acha Ele insuficiente, se você não tem gratidão, sua alma vai definhar. Você não gosta da pessoa que você é obrigado a conviver agora, no trabalho, no seu casamento, a igreja de Cristo? Essas pessoas me dão arrepio. Você dá arrepios em Cristo, e Ele morreu por você. Ele ignorou os seus defeitos, e por causa deles Ele morreu. Ele tirou sua roupa para te cobrir. Ele é o pão que desceu do céu. Ele se recusou a desprezar quem um pai deu a Ele. Como você pode desprezar? Você está insatisfeito com a sua situação atual? A culpa, caro Brutus, não está nas estrelas, nas nossas condições, mas em nós mesmos. Você deveria olhar para os seus problemas agora e dizer: há coisas que eu devo mudar e vou mudar, mas eu não vou ser miserável por causa dessas coisas, porque eu tenho o pão que desceu do céu. É dali que vem minha vida, não dessas coisas. Porque se eu estiver no jardim do Éden sem o pão que desceu do céu, eu vou encontrar problemas, defeitos, insatisfação, e vou pecar contra Deus. Porque se eu não estou satisfeito em Cristo, o jardim do Éden não seria suficiente para a minha alma. Jesus disse, era só um símbolo: eu sou o pão que desceu do céu. A questão é, nós vamos dizer do pão só isso? Só esse maná? Ou vamos dizer, como eles deviam ter ficado maravilhados com o milagre no deserto: grande é o mistério da piedade, Deus se fez um homem. Deus veio, tirou sua capa de justiça e cobriu minha nudez. Eu sou tão grato, o amor de Cristo me constrange tanto. O pão que desceu do céu, o maná, é tão suficiente que eu posso estar satisfeito em qualquer situação. Vamos ficar de pé. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece.
escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba sua santidade.